Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante na sua vida. É com alegria que nós estamos chegando para a última pré-aula do terceiro trimestre de 2021. Estudamos durante esses 3 meses a respeito do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje nós estamos na última pré-aula. Com certeza você, assim como eu, pôde crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nesta lição de hoje, nós estudaremos a respeito do cativeiro de Judá. O nosso textuário está no segundo livro das Crônicas, o capítulo 36 e o versículo 16, que diz: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. A verdade prática da nossa lição diz que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, do 18 ao 20, e também no capítulo 25, do 1 ao 10. A nossa lição se divide em 3 tópicos, o primeiro falando a respeito do declínio espiritual de Judá, o segundo falando a respeito da obstinação de Zedequias e sua queda, e o terceiro falando a respeito do cerco. Jerusalém é cercada e levada cativa. Muito bem, nós estudamos as lições anteriores a respeito do cativeiro do Reino do Norte, que aconteceu por volta de 722 a.C., e hoje nós estamos se referindo ao Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Mas antes de falarmos do cativeiro em si, vamos falar o que é um cativeiro. Se você for procurar aí nos dicionários, cativeiro é o lugar onde alguém se encontra cativo. É o local onde alguém se encontra preso, clausurado. Isto é um cativeiro. Mas o cativeiro também pode ter um sentido metafórico, como opressão, como prisão moral ou espiritual. Na lição que nós falamos a respeito do cativeiro de Israel, eu disse e quero repetir aqui que o cativeiro não era somente geográfico. É claro que o povo de Judá foi levado da sua terra para a Babilônia, assim como, no caso do Reino do Norte, o povo foi levado para a Assíria e moradores da Assíria vieram para Samaria. Então o cativeiro, ele foi, é claro, geográfico. Mas eu quero reafirmar aqui o que disse naquela pré-aula, que o cativeiro não era somente geográfico, mas existencial, cultural e social. E por que digo isso? Porque o inimigo, ele não queria apenas levar cativo o povo de Deus, mas ele queria destruí-lo por completo, seus costumes, a questão deste povo ainda ter a Torá, ter a lei do Senhor, a sua cultura que recebera desde que saiu do Egito, era este o objetivo das nações pagãs, das nações inimigas que levaram o povo de Deus cativo. Mas é claro que nós vamos aprender aqui, o cativeiro, ele foi uma permissão do Senhor. Foi o Senhor que entregou o seu povo na mão desses povos pagãos. O Reino do Norte na mão da Assíria, o Reino do Sul nas mãos da Babilônia. Não foram essas nações que se tornaram poderosas e levaram o povo cativo devido ao seu grande poder. Não, foi o Senhor que entregou o seu povo nas mãos destes povos. E você pode perceber isso no nosso textuário. O povo zombou, escarneceu, desprezou. Nós já vamos falar a respeito do textuário. E Deus tentou por várias vezes trazer o seu povo de volta, mas chegou um ponto que não houve mais remédio algum e o Senhor entrou com justiça. Deus é misericordioso,
mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, para ficar fácil aí para o estudante da Bíblia, Israel, Reino do Norte, as 10 tribos, foram levadas cativas em 722 a.C. E o cativeiro de Judá, ele foi em etapas, né? Diversas etapas. Começou por volta de 606 e 605, desde quando Josias foi morto naquela guerra que não era dele contra o faraó Neco. A partir do momento em que seus filhos, né, assumiram o trono, houve ali a tentativa da Babilônia, juntamente com o Egito, de destruírem por completo a nação de Judá. Então o cativeiro ele se inicia por volta de 605. O cativeiro não. A tentativa da queda de Jerusalém se inicia por volta de 605. Ali já foram levados algumas pessoas para a Babilônia. Nesta primeira leva, em 605 a.C., estava ali, por exemplo, o jovem da nobreza que era Daniel. Daniel, o profeta, estava na primeira leva. A segunda leva, são poucas pessoas ainda, em 597, portanto, 8 anos depois, a segunda leva, e entre estes estava o profeta Ezequiel. E em 586, cerca de 11 anos depois, é que houve a invasão total e completa da Babilônia. Foi ali que o capitão da guarda de Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, colocou fogo, né? As muralhas vieram abaixo, a cidade foi queimada, foi uma destruição completa e o povo foi levado todo cativo. Isso foi em 586. Mas você fazendo um cálculo rápido, de 722, a queda do Reino do Norte, até 605, né, o início da queda do Reino do Sul, foram cerca de 117 anos. Veja o tempo da graça, veja o tempo em que Deus está dando a chance de Jerusalém aprender com os erros do Reino do Norte, se arrepender dos seus maus caminhos, voltar ao Senhor. Mas isto não aconteceu até que nós chegamos na inevitável queda de Jerusalém. E esta é uma das histórias mais marcantes do Antigo Testamento. A queda de Jerusalém, ela está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 25. Mas não somente aqui, também no segundo livro das Crônicas, o capítulo 36, onde está o nosso texto áureo, e também no profeta Jeremias, o capítulo de número 52. Jeremias foi o profeta que atuou bem nesse tempo aí do cativeiro, e ele se levantou com voz profética, dizendo que Deus entregaria a cidade de Jerusalém, a nação de Judá, nas mãos do rei da Babilônia. Mas as pessoas não criam em Jeremias, porque naquele tempo haviam falsos profetas que estavam dizendo: não, isso não vai acontecer, nós somos a cidade onde tem o templo, nós temos o grande templo, o templo do Senhor, nós somos a cidade santa, Deus não permitirá que a sua cidade seja destruída. E as pessoas preferiam escutar, acreditar nos falsos profetas, enquanto Jeremias estava profetizando o fim de Jerusalém, se não houvesse arrependimento. E ninguém ouviu Jeremias, e ele atuou bem nesse tempo aí do cativeiro. Lamentações de Jeremias, né, na sequência, é o momento que ele escreve logo após a queda. Depois nós não temos informações precisas a respeito de para onde foi o profeta, mas o certo é que Jeremias é o profeta imediato aí nesse tempo. Voltando e olhando para o nosso textuário, olha só, o textuário diz que eles zombaram dos mensageiros, mensageiros de Deus que foram enviados para tentar trazer o povo de volta ao caminho. O povo, na verdade, que deveria se arrepender, zombou dos mensageiros, desprezou as suas palavras, zombaram, desprezaram
e escarneceram dos profetas do Senhor. Assim, o Senhor Deus, que já estava irado, o seu furor aumentou tanto que não houve mais nenhum remédio, e o Senhor entregou ele, o Senhor, porque o povo é dele, entregou nas mãos do inimigo. Não é o inimigo que é poderoso, não é o inimigo que é grande, o inimigo é pequeno, é fraco, mas quando o Senhor vai atuar com justiça, ele entrega na mão do inimigo. E foi isso que aconteceu aqui. Na nossa revista, achei muito interessante a colocação da verdade prática, a verdade prática muito precisa. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, o povo ele se tornou cativo da sua própria escolha, daquilo que eles fizeram. Né? Não foi o Senhor, por sua maldade, entre aspas, que entregou o povo, não. As escolhas, o povo decidiu deliberadamente desobedecer ao Senhor, afrontar o Senhor com os seus falsos deuses, desprezaram a Torá, desprezaram a lei do Senhor. Estas foram as escolhas deste povo e eles sofreram as consequências de suas escolhas. Então, o cativeiro é fruto das escolhas deste povo. E nós também podemos passar por isso, porque todo ser humano ele vai se tornar cativo das escolhas que fez e das consequências delas. Tudo que eu faço, que eu erro, Deus pode até me perdoar, Deus é poderoso, perdoa qualquer pecado, mas eu vou sofrer as consequências das minhas escolhas. Então, essa verdade prática aqui é muito precisa, muito útil mesmo. Você pode trabalhar melhor ela na sua aula em classe. A nossa lição, então, tem 3 tópicos. O primeiro falando a respeito do declínio espiritual de Judá. E aqui eu quero apenas pontuar algumas das razões pela qual o povo foi levado cativo. Por que Deus permitiu que o seu povo fosse entregue nas mãos da Babilônia? Porque o seu povo derramou sangue inocente. A partir do momento em que a vida já não tem mais o mesmo valor, o valor que Deus diz que tem. Sangue derramado de qualquer maneira, sangue inocente sendo derramado no meio do povo de Deus. Isto atraiu a ira do Senhor. Todo tipo de corrupção era cometida, inclusive por sacerdotes e anciãos que deveriam cuidar para que isso não acontecesse. Todo tipo de corrupção era cometida em Judá, assim como aconteceu em Israel. Injustiças sociais. Os ricos, cada vez mais, a nobreza, oprimindo os pobres, os órfãos, as viúvas desprezadas, injustiças sociais. Também o descanso sabático foi desprezado. Deus colocou o dia de sábado e o santificou no meio do seu povo, da sua nação escolhida. E eles desprezaram o dia de sábado, desprezaram também o ano sabático, né, no qual a terra deveria descansar, por causa da sua cobiça de querer plantar mais, de querer angariar mais. Eles desprezaram o dia de sábado, o ano sabático, e este foi um dos motivos pelo qual o Senhor os entregou nas mãos da Babilônia. Também eles mataram muitos profetas do Senhor, profetas estes levantados para trazer o povo de volta à sua lei, de volta ao caminho certo. Eles se levantaram contra esses profetas e os mataram. Estes são apenas alguns dos motivos pelos quais o Senhor entregou o seu povo nas mãos da Babilônia. Isto aconteceu no tempo do rei Zedequias. É claro que o nosso comentarista vai deixar bem claro aqui que esse período, que foram de muitos anos, desde 605 até 586, nós tivemos aqui 4 reis, né? Tivemos o Joacás, o Jeoaquim, o Joaquim e o Zedequias. Mas o Zedequias, ele é o último rei do sul. Agora, olha que interessante
Zedequias significa o Senhor é justo, anote aí. Zedequias significa o Senhor é justo. O seu nome era Matanias, mas aquele costume dos reis da Babilônia de mudar o nome, né? Então Zedequias significa o Senhor é justo. E era pela justiça do Senhor que ele estava fazendo isso. Era por sua própria justiça que o Senhor estava entregando o seu povo que tanto amava nas mãos da Babilônia para ser corrigido, para limpar, né, para criar ali um novo povo. Então o Senhor é justo, a justiça de Deus é que fez isso. Zedequias, portanto, como já falei, o último rei de Judá. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi mal, desprezou o profeta Jeremias, desprezou as suas palavras, não deu ouvidos ao profeta Jeremias, que falou diretamente com ele. Então ele era obstinado, ele estava no pecado e não queria ouvir a voz de Deus, estava com o coração duro e ele sofreu muito por isso, né? Foi levado e até seus olhos foram vazados, seus filhos foram mortos na sua presença, algo terrível, porque ele fez o que era mal e desprezou o profeta do Senhor. Então, nesse tempo do rei de Zedequias, o povo estava falando ali: nós temos o templo, nós somos a nação escolhida. Era esta a fala dos judeus. Quando Jeremias se levantava e dizia que a cidade seria entregue ao rei da Babilônia, eles diziam: não, nós temos o templo. Deus não habita no templo? Ora, se Deus, o Senhor, habita no templo, como que ele vai entregar a cidade para outra nação, para uma nação pagã? Nós temos o templo, somos nação escolhida, somos descendência de Abraão, mas eles não entendiam qual era o propósito do Senhor. Deus não morava no templo. Deus é maior do que templo feito por mãos de homem. Quando Salomão fez o templo, ele mesmo orou dizendo: Senhor, os céus dos céus não podem te conter. A terra, o Senhor não cabe na terra. O céu é menor do que o Senhor. Como que o Senhor iria habitar no templo que eu construí? Então esta era a visão do rei Salomão, sabendo que o Senhor é maior do que todas as coisas. O povo, naquela mentalidade errada, pensava que o Senhor morava no templo e não permitiria que o templo fosse destruído, mas eles estavam muito enganados, eles pecaram e o Senhor os entregou nas mãos do rei da Babilônia. E Deus é maior do que o templo, aprenda isso, tá? No terceiro tópico, então, nós temos a queda de Jerusalém. Em 586 a.C., Jerusalém foi entregue, então, totalmente nas mãos do rei da Babilônia. Então, aquilo que começou em 605, com a primeira leva, 597, com a segunda leva, agora em 586, a cidade é destruída, né? Os caldeus entram em Jerusalém, destroem as casas, destroem o templo, colocam fogo, destroem as muralhas. Agora Jerusalém está totalmente destruída, mas Deus não estava destruindo o seu povo, Deus estava tratando com o seu povo. Então, a partir do cativeiro de Judá, não teremos mais idolatria. Os judeus abominam idolatria. Desde que eles voltaram do cativeiro, jamais houve a idolatria instituída como havia até a queda de Jerusalém. Então, Deus estava tratando, Deus estava passando o seu povo pelo crisol. Mas o cativeiro acaba quando a palavra se cumpre. O Senhor Deus dá uma nova chance aos judeus. O mesmo profeta Jeremias, que profetizara a destruição, a queda de Jerusalém, ele também falou que o cativeiro duraria 70 anos. E quando os 70 anos se cumpriram, o cativeiro acabou. Por quê? O cativeiro acaba quando a palavra se cumpre. E agora eu quero ser profeta para a sua vida também. Talvez você esteja vivendo um cativeiro não geográfico, como o cativeiro de Israel e de Judá,
mas talvez o teu cativeiro seja espiritual, talvez o teu cativeiro seja existencial, talvez o teu cativeiro seja moral. Eu não sei que tipo de cativeiro você esteja vivendo, mas o certo é que o cativeiro acaba quando a palavra se cumpre. Deus ainda tem promessas. As promessas que ele fez no passado a você continuam em pé e Deus vai virar esse cativeiro, Deus vai te trazer do cativeiro quando a palavra se cumprir. Quando se cumpriu os 70 anos, o Senhor mudou os reis, tirou a Babilônia, colocou a Pérsia no lugar, né? Já não tinha mais a linhagem de Nabucodonosor, agora se levanta Ciro, rei da Pérsia, e o Senhor dá uma nova chance aos judeus. Você vê isso em Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra dita por boca de Jeremias, quando os 70 anos se cumpriram, o Senhor mudou os reis, mudou as nações e libertou o seu povo. E quando o povo recebe a notícia de que vai voltar à sua terra, eles celebram com muita alegria, com muito júbilo, e um autor sagrado registrou este momento no Salmo 126. O Salmo 126 é paralelo a Esdras capítulo 1, é mais ou menos no mesmo instante. O Salmo 126 retrata a alegria dos judeus quando receberam a notícia que não eram mais cativos, que estavam livres para voltar à sua terra. Então, isto é algo maravilhoso. Meus queridos, eu espero ter sido, durante todo esse trimestre, um instrumento de bênção para as vossas vidas. Eu espero ter ajudado na medida do possível. Peço a vocês que compartilhem este vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se e nós estaremos juntos, com certeza, no quarto trimestre, que será também abençoador.